Importante para o outro lado também, né, Sim, Felipe Melo? inclusive para falar com o Walid Hussein, que é o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Tudo bem, Walid? Bom dia. Oi, Walid. Tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Bom dia a todos os ouvintes também. Muito Tudo bem. É um certo. prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. O Walid, como você vê isso tudo, né? A ofensiva que o grupo Hamas fez em Israel, e qual é a sua análise de tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio? Primeiro de tudo, nós precisamos inverter a lógica. É a população palestina que vive ofensiva há 76 anos. A população palestina foi limpada etnicamente de 47, dezembro de 47, 18 de dezembro de 47 até 51. São 6,2 milhões de refugiados. Gaza, 73% dessa população foi expulsa das suas casas, dos seus negócios, das suas terras. Por isso que é hoje Israel. Por colonos estrangeiros que foram levados para lá, por um processo colonial, por um processo de desumanização, por um processo de limpeza étnica, que perdura até os dias de hoje e que, além do mais, vigora sob um regime de apartheid. A ONU tem 6 relatórios indicando que Israel é um regime de apartheid. As principais organizações de direitos humanos internacionais e as israelenses dizem que Israel é um regime de apartheid e que exerce este poder a partir de um Estado supremacista baseado na racialidade de um grupo étnico-religioso e que os palestinos não são bem-vindos. Portanto, este é o problema primeiro. Não há uma guerra de um grupo contra o que quer que seja. Há uma guerra colonial, uma guerra de conquista, de um usurpador, que é Israel, contra o povo palestino. Gaza está cercada há 17 anos, e até o mundo mineral sabe disso. Gaza tem 73% da sua população refugiada de 48, 80% mais ou menos das crianças e jovens nesses 17 anos nunca saíram de Gaza pelo bloqueio imposto por Gaza. Este bloqueio é por Israel a Gaza. Este bloqueio é classificado pela ONU, inclusive num relatório de 3 meses atrás, da maior prisão a céu aberto do mundo e da história. Relatórios da ONU e das ONGs dizem que as condições de vida e o que acontece em Gaza se assemelha, e até alguns dizem que é idêntico ou pior aos campos de concentração. Essas são as razões. Ou se inverte a narrativa ou não se dá informação. O que nós estamos vendo hoje por parte da máquina de propaganda de Israel, que é uma máquina de propaganda fascista, é a desumanização do povo palestino para eliminá-lo, promovendo propaganda de guerra. E nós estamos dizendo que propaganda de guerra é crime. É crime, inclusive, tipificado por resolução da ONU e pelo direito internacional. Onde quer que essa guerra aconteça, essa guerra comunicacional, este genocídio midiático, ele é crime de guerra e é crime de lesa humanidade. Então vamos colocar primeiro as coisas nesses lugares, para depois a gente poder discutir o que acontece na Palestina. Claro, não, e a gente tem que discutir, inclusive, e a gente está aqui com esse dever de colocar os 2 pontos de vista no ar, para que o nosso ouvinte consiga se aproximar mesmo o máximo possível da realidade, tanto do povo palestino quanto do povo israelense também, né? A gente sabe que existem já dezenas de gerações que, por exemplo, em Israel, já nasceram num país onde os confrontos quase não existiam, né? A gente está falando aí de pelo menos mais de uma década em que os ataques que aconteceram foram mínimos. Nada que chegasse perto do que a gente está vendo desde sábado. Enquanto, por outro lado, no território palestino, não. São anos e anos de convivência com a violência, com a ameaça, com o medo. E aí vem a pergunta que eu acho que é a mais difícil, Alídia, até porque se fosse fácil a gente já teria feito. Paz, né? De que maneira que você acredita que pode haver uma negociação de paz e a partir de agora, né? Principalmente, qual que é a visão, a impressão que você tem do que deve ser o confronto que está acontecendo na faixa de Gaza? Primeiro de tudo, Israel tem que se abster de ocupar a Palestina. Veja, há 30 anos, nós estamos comemorando agora, lembrando, melhor dizendo, 30 anos dos acordos de Oslo. Nos acordos de Oslo, os palestinos aceitaram apenas 22% do seu território histórico. Correto? Uhum. Os palestinos aceitaram reconhecer Israel, enquanto que Israel reconheceu apenas a OLP como representante do povo palestino. Os palestinos aceitaram a totalidade das imposições. Israel tinha uma única obrigação: parar com os assentamentos coloniais e retirar aqueles que existiam.
Era este o único compromisso de Israel, para depois haver o estabelecimento de um Estado palestino viável. E da comunidade internacional, uma única obrigação, inclusive dos Estados Unidos: garantir que o processo de paz acontecesse, garantir o cumprimento do direito internacional. Isso não aconteceu. De lá para cá, os colonatos aumentaram de 200 mil até um pouco menos, para os aproximadamente 700 mil. De judeus extremistas racistas que cospem em cristãos, que promovem pogroms em toda a Palestina, e tudo isso está sendo visto. Israel levou ao poder segundo alguns dizem, o governo mais extremista da sua história. Um governo que é classificado de fascista, racista, supremacista, que defende a limpeza étnica na Palestina. Não tem que se perguntar de Gaza, tem que se perguntar o que o Likud está fazendo, o que o Knesset está fazendo. O Knesset aprovou em 2018 uma lei que declara que o Estado é integralmente judeu e que os não-judeus não têm direito à nacionalidade. Em 93, esta Corte Suprema de Israel, que é reclamada como garante do direito, aprovou o direito do Estado israelense de torturar palestinos a pretexto de provar o Estado. Qual a Suprema Corte do mundo que aprova uma coisa dessa? É isso que o povo palestino está vivendo. O povo palestino precisa ter restaurado seus direitos humanos fundamentais com base nas resoluções e no direito internacional. 1. 2. Tem que ter restabelecido os seus direitos nacionais, civis e humanitários. 3. Tem que ter o retorno dos refugiados. 4. Evacuação dos territórios ocupados. 5. Segurança para o povo palestino. Permitir que os palestinos tenham o direito de circular. Agora mesmo, os palestinos podem viver a situação de não sair, atendendo ao pedido brasileiro, que quer evacuar os brasileiros palestinos que estão lá, que estão de cerca de 5 a 6 mil, porque Israel bloqueou todas as saídas e entradas das grandes cidades palestinas e das estradas. Consequentemente, os palestinos não conseguirão chegar ao aeroporto de Eilat, que alguns chamam de Tel Aviv e outros chamam de Ben Gurion, mas é o aeroporto de Eilat, porque ele foi roubado dos palestinos também, ele é bem anterior, nem ao aeroporto de Amman, na Jordânia. Ou seja, nós estamos vivendo novamente uma matança programada. Israel nunca fez diferente. Israel limpou etnicamente a Palestina e quer continuar fazendo isso. Foi Israel que não cumpriu os acordos de Oslo. Foi Israel que não cumpriu as quase 300 resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. Quero dar o último dado. Em 11 de maio de 1949, Israel foi admitido como Estado-membro da ONU, com 2 cláusulas condicionantes expressamente redigidas nesta resolução, a 273/3. Que Israel acatasse e implementasse a resolução 181, de 11 de novembro de 1947, que dividia a Palestina histórica em 2 estados. Pelo menos, portanto, a resolução 181 para permitir que o Estado palestino existisse em 42,9% da sua terra ancestral. E acatasse a resolução 194, que é a resolução da ONU de 11 de dezembro de 48, que determinava o retorno de todos os refugiados palestinos, portanto, a restauração demográfica da Palestina. Israel aceitou acatar essas resoluções e não as acatou até hoje. Pelo contrário, produziu mais e mais refugiados. Somos 6,2 refugiados hoje no mundo, representamos em alguns anos, até 40% dos refugiados, mesmo nós, palestinos, sendo apenas 0,17% da população mundial, os 14 milhões de palestinos em todo o mundo. Então, essa é a realidade concreta. Ou as pessoas ouvem os palestinos naquilo que eles têm a dizer, naquilo que é verdade histórica, concreta, ou vão continuar ouvindo a narrativa do opressor, como ouviam da África do Sul, dos Estados Unidos para o Vietnã, inclusive as mentiras que levaram à destruição do Iraque. Todo mundo sabe que aquilo não era mentira. E os veículos de comunicação, alguns deles aceitaram aquelas mentiras. Está na hora dos bons profissionais, e vocês são, não aceitarem isso. Eu imploro, não aceitem isso. Agora, é por isso que o espaço está aberto aqui para que a sua posição fosse colocada também. A gente está ouvindo o Walid Hussein, que é presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil. Agora, o senhor falou em 5 a 6 mil brasileiros na faixa de Gaza especificamente. Esse número é um número que vocês têm de confirmação porque vocês têm contato com os familiares aqui no Brasil também? Qual que é a quantidade de brasileiros que a gente tem por lá? Esse número é quase todo ele na Cisjordânia. Ah, entendi. Em Gaza deve ter algumas dezenas, eu não sei se chega a 50 pessoas. Eu tinha uma informação de 90 pessoas, algo por aí, então. Por aí.
Tá. A representação diplomática brasileira na Palestina poderá informar isso com mais precisão. Claro. Agora, em relação ao contato daqui com pessoas que estão por lá, imagino que do mesmo jeito que agora há pouco o representante da Federação Israelita disse que tem muita gente pedindo ajuda a eles para conseguir se comunicar com familiares que estão em Israel, vocês devem também estar ajudando pessoas que estão tentando contato com familiares que estão na Palestina, né? As pessoas da Palestina estão apavoradas com mais uma rodada de violência da ocupação. Ela vem se arrastando, na verdade, há vários meses. Você tem visto que só neste ano, só na Cisjordânia, devido à ação dos soldados da ocupação israelense, mais os colonos extremistas, perto de 300 palestinos haviam sido assassinados. Bairros inteiros foram quase destruídos. O bairro de Shawara, por exemplo, em Nápoles, foi praticamente destruído em grande parte dele. O campo de refugiados de Jenin, que fica na cidade de mesmo nome, também foi invadido, tal qual já tinha sido em 2002, e um banho de sangue foi promovido lá no ano passado e neste ano novamente. Isso vem acontecendo também em Jerusalém, Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah e a região de Hebron foram já expulsos só neste ano 1.100 palestinos, o que quer dizer que a limpeza étnica continua e confiscadas as suas terras e colocados em seus lugares colonos extremistas judeus chegados anteontem na Palestina. Então nós estamos preocupados e a população palestina está absolutamente apavorada. Eu imagino. Os relatórios que eu tenho ouvido dizem, os relatos, que se espera o maior banho de sangue da história da Palestina, maior do que aqueles acontecidos durante a grande limpeza étnica que resultou na morte de 15 mil palestinos durante esse período. É isso, inclusive, que a imprensa internacional vem apostando também, que Israel não vai desistir, não vai encerrar essa ofensiva tão cedo. Agora, Walid, só para, pelo menos da minha parte aqui, encerrar, em relação à relação de vocês com a colônia judaica aqui no Brasil. Por aqui é uma situação bastante diferente, eu imagino, né? Bom, o próprio questionamento, embora é legítimo e embora seja honesto, ele é estranho. Porque nós nunca tivemos nenhum problema com judeus em nenhum canto do mundo. Quem teve foram os europeus não judeus com os europeus de fé judaica. E nós, palestinos, somos semitas por história. Nós temos 10 mil anos de semitas. Nós nunca tivemos... Existem palestinos de fé judaica e sempre existiram. Nós não temos esse problema. Nós não estamos aqui batendo boca com pessoas de fé religiosa judaica. Nosso problema, inclusive, não é religioso. Agora, quem aqui no Brasil propaga a propaganda de guerra de Israel, quem desumaniza os palestinos, quem diz que os palestinos são terroristas, está promovendo propaganda de guerra. E tem que responder por isso. Assim como no Brasil, na época da Segunda Guerra Mundial, as rádios que propagavam o nazismo e aqueles que propagavam o nazismo foram criminalizados, aqueles que hoje em dia propagam a eliminação dos palestinos e mentem sobre os palestinos devem pagar à luz do direito internacional, do qual o Brasil é signatário, internalizou e compõe, portanto, a Constituição brasileira, bem como a legislação nacional, a legislação brasileira nascida aqui já. Então, nós não temos absolutamente nada contra as pessoas, nossos irmãos de fé judaica. Nunca tivemos e jamais teremos. E se algum dia alguém disser que os judeus devem ser novamente perseguidos em qualquer canto do mundo, tenha certeza que nós os defenderemos. Porque lá na Palestina nunca houve perseguição a nenhum judeu. É isso. Bom, o Walid Hussein é presidente da FEPAL, a Federação Árabe Palestina aqui no Brasil. Walid, obrigada mesmo aqui pela sua participação. É muito importante que a gente coloque os dois lados no ar e foi isso que o Manhã Bandeirantes acabou de fazer. Boa sorte para acompanhar todo esse conflito que está muito angustiante, muito triste para vocês também. Agradeço muito. A Band tem um histórico democrático, tem um histórico humanista. E a gente acredita muito no jornalismo da Rádio Bandeirantes, da equipe Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes. Esperamos poder continuar sendo ouvidos e nós queremos continuar sendo ouvidos e vocês cumprem um papel que é muito grande, muito grande. Vocês estão protegendo uma demografia inteira, um povo inteiro da eliminação. Muito obrigado.
Obrigada, Walid. Bom, e essas duas entrevistas que a gente fez aqui na sequência, daqui a pouquinho vão para o YouTube também, da Rádio Bandeirantes, e são importantes para o nosso ouvinte tentar se colocar um pouco no lugar dos representantes dessas duas populações e, ao mesmo tempo, entender esse conflito, né, que foi, como a gente falou, é muito diferente da realidade que a gente tem aqui no Brasil. A gente não consegue entender, né, como cidadão, o que é você viver numa região de conflito tão intenso como é a faixa de Gaza, viver sob ameaça, como acontece em Israel, viver sob constante violência, como quem está do lado da Cisjordânia, da Palestina. E é uma região que tem um histórico de conflitos que dura décadas e desde o final da Segunda Guerra Mundial está nessa inconstância quando foi criado o Estado de Israel, né, Felipe? Aqui no Brasil, o nosso problema é de segurança pública, né? E lá é por reconhecimento, espaço e território. De território, exatamente. Essa